quando se declara dominical, né? Para que os homens descansem no domingo, pensando que com isso vai aplacar a ira de Deus, que com isso as coisas de ruim vão parar de acontecer. Então vai ser agora o tempo que Deus vai se irar contra o mundo. Agora para o noticiário internacional, no Vaticano a preocupação é com o clima. Deveria ser uma preocupação no mundo todo, né? Papa Francisco agora entrou nessa briga. Vamos conversar com o Renato Machado. Oi, Renato, bom dia. E o Papa foi duro, foi incisivo com os políticos, né? Sim, foi. Bom dia a todos. O Papa Francisco tem urgência em diminuir o aquecimento e salvar o planeta. Ontem, o Papa se reuniu com 65 governadores e prefeitos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O Papa disse que é preciso recuperar a consciência ecológica e avisou aos políticos que essa é a última chance para se chegar a um acordo. No mês passado, o Papa já tinha exposto a preocupação dele com o meio ambiente numa encíclica. O documento assinado no Vaticano vai ser levado para a Conferência da ONU em Paris. O Papa, sob a bandeira da defesa ao meio ambiente, tem ido de encontro a todos os reis da terra. Tem dado conselhos de como superar a crise financeira e tem se colocado em favor da família, promovendo o Dia da Família, que seria a guarda do domingo, tentando assim implantar a ideia que se deve promover um dia de descanso para todo o planeta. Os carros devem parar de poluir, as fábricas devem fechar suas portas e com isso colocar um dia em que o mundo faz uma parada para que não polua o meio ambiente. Ao mesmo tempo, ele vê como uma solução para que as famílias estejam juntas nesse dia. Também com a intenção de unificar a moeda e o funcionamento dos bancos de maneira que globalize toda a economia de forma mundial, o domingo viria como o elo em que faria com que todos trabalhassem para conseguir o mesmo resultado também na economia mundial. Ele fala que essa é a última chance. Gilson, um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família. Muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? Em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar, né? Manhuaçuense. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória, aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né? Eu acredito que irão aderir a esse projeto. Pequenos e grandes supermercados são englobadas nesta lei. Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias. Então, já que Manhuaçu está crescendo e está virando metrópole né, no desenvolvimento, então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver. Observe que não só é para fechar as lojas no domingo, mas querem obrigar também através de leis que permaneçam abertas no sábado. E como ficará o comerciante que guarda o sábado? Será obrigado a guardar a lei do domingo e obrigado a trabalhar no sábado?
Então deveria se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver que caos que seria, né? Seria, já que é crescimento, então, já que o problema é dinheiro, ela não está errada, ela pensou certo, né? Então, ou seja, daí a importância que a gente vê desse projeto não é o dinheiro. Nós vemos a valorização da família. E essas lojas que fecham a partir de meio-dia em Manhuaçu, eles podem fazer as suas compras até as 10 horas da noite, que todo supermercado está autorizado a ficar aberto. E no domingo ele vai divertir, vai para um parque de diversão, vai para uma igreja. Raquel, mais cedo a gente deu uma notícia que hoje é um dia de eventos importantes sobre essa questão que envolve o clima no mundo. Falamos até do Vaticano, porque prefeitos estão reunidos lá, debatendo sustentabilidade. Em Paris também, especialistas se encontraram já de olho nessa cúpula da ONU também em dezembro. Ou seja, há uma série de preparações, né? Você acha que pode rolar aí um pré-acordo em relação à redução de emissão de gases, por exemplo? É difícil, hein? Olha, Sidney, o que aconteceu hoje foi que os 65 prefeitos e governadores de várias partes do mundo, eles assinaram um acordo para colocar pressão, pressionando os chefes de Estado a tomarem medidas ousadas nessa Conferência do Clima que acontece esse ano em Paris. Em uma declaração, eles afirmaram que as mudanças climáticas causadas pelo homem é uma realidade científica para toda a humanidade. Eles alertaram que essa pode ser a última chance, Sidney, de manter o aquecimento da Terra a níveis ainda seguros para a humanidade. O governador da Califórnia, Jerry Brown, que enfrenta uma das piores secas ali no estado, ele alertou para a extinção e aproveitou essa oportunidade para denunciar aqueles que negam o aquecimento global, dizendo que eles estão enganando o público e até os políticos por interesses comerciais. O Papa Francisco lembrou que os prefeitos são a consciência da humanidade. Muitos estudos, a gente lembra, provam que as cidades são chave para a redução do aquecimento global, já que áreas urbanas são responsáveis aí por quase 3/4 das emissões humanas. E nesse contexto, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, se comprometeu durante essa conferência no Vaticano a reduzir a emissão de carbono da cidade de Nova York em 40% até 2030. Essa é a mais recente, Sidney, tentativa do Vaticano de influenciar a cúpula da ONU esse ano, e o Papa disse ter esperança de que ela vai ser bem sucedida. E enquanto isso, Sidney, em Paris, o presidente da França recebeu 40 líderes mundiais, religiosos, intelectuais, para uma conferência sobre a consciência para o clima. François Hollande disse que também está otimista de que um acordo global vai ser alcançado em dezembro desse ano nessa conferência do clima. Sidney. Bem, obrigado, Raquel. O Papa Francisco já se prepara para a próxima visita ao continente americano. Desta vez, o Papa Francisco irá visitar Cuba e os Estados Unidos. A 10ª viagem apostólica de Francisco está prevista para acontecer entre os dias 19 e 27 de setembro. O pontífice está escrevendo discursos que irá pronunciar nas duas nações, principalmente na ONU e também no Congresso norte-americano, onde em especial deve falar sobre a família. Una buena noticia, el júbilo fue palpable entre los católicos de Filadelfia y en general de todo Estados Unidos ante el anuncio hecho por el mismísimo Papa Francisco. Este lunes el Santo Padre confirmó su viaje a los Estados Unidos programado para septiembre del próximo año. La primera visita a la Unión Americana del Papa argentino será para participar en el 8º Encuentro Mundial de las Familias, precisamente en Filadelfia. El enfoque de la cumbre será para fortalecer la doctrina de la fe en el núcleo familiar. Aún se desconoce si el sumo pontífice también visitará Nueva York y Washington. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a lei de Deus, né? Sempre nós pregamos para as pessoas, né, que Deus ele estabeleceu o Santo Sábado para que as pessoas tivessem um tempo para buscar a Deus, um tempo para se encontrar com a sua família,
um tempo para que as pessoas se chegassem mais próximo, tanto de Deus como um dos outros, né? E as pessoas dizem que isso era fanatismo nosso, não tinha nada a ver, não carecia de um dia para repouso. Mas agora ficou bem claro que realmente Deus estabeleceu o sábado para o nosso próprio bem. Eu vou ler aqui um versículo em Isaías, capítulo 56, e o verso 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, e que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal, né? Então aqui a palavra de Deus está falando, bem-aventurado aquele homem, né, que guarda o seu pé de profanar o sábado, né? Então, por quê? Tem uma bênção especial se a pessoa obedecer os mandamentos de Deus. Porque o sábado ele foi estabelecido para que a terra tenha descanso por um dia. Então, tal que agora, né, agora ficou bem claro para os homens, porque estão falando que vão colocar o decreto dominical, porque a terra não descansa, de segunda a segunda, as pessoas trabalhando, não tem um dia para repousar e por isso o ar está poluído. Estou falando que as famílias estão se separando, briga de casais, porque não tem um dia para as famílias se unirem. Estou falando que os filhos estão desobedientes aos pais e às mães, porque não tem um dia para as famílias se reunirem e conversarem. E tudo isso é verdade, porque Deus estabeleceu o sábado para que nós tivéssemos tempo de buscar a Deus, um dia só para buscar a Deus, um dia só para nós conversar com nossos filhos, para nós levar a palavra de Deus para nossos filhos, um dia para que o esposo e a esposa ficassem juntos, né? Então Deus fez tudo isso pensando em nós. Mas só que o homem, como sempre, é mal agradecido e achava que isso não precisava. Só que agora ficou bem claro, só que em vez deles se arrependerem e buscar a Deus e santificar o santo dia do Senhor, que é o sábado, eles agora vão fazer uma lei dominical, que é contra a lei de Deus, né? Em vez de eles guardarem o sábado, né? Porque o dia que Deus abençoou e santificou, eles vão agora guardar o domingo. Ou seja, eles querem dizer, se nós estamos sofrendo tudo isso porque falta um dia para repousar, se está acontecendo separação de casal, violência, desobediência de pai e mãe, se o mundo aí está dessa forma, aquecimento global por causa de um dia, pois agora nós vamos descansar em outro dia, no domingo. Só que agora eles estão com uma rebeldia aberta contra Deus. Enquanto eles não sabiam disso, enquanto eles não tinham percebido que era por causa da desobediência à lei de Deus, Deus estava poupando eles. Mas agora eles ficaram sabendo que tudo isso está acontecendo porque falta a obediência para com a lei de Deus. Então agora eles vão descansar em outro dia para demonstrar sua rebelião contra Deus. Pois agora a paciência de Deus vai chegar ao limite. Quando se declara dominical, né, para que os homens descansem no domingo, pensando que com isso vai aplacar a ira de Deus, que com isso as coisas de ruim vão parar de acontecer. Então vai ser agora o tempo que Deus vai se irar contra o mundo. Porque agora eles já têm luz, eles têm conhecimento. Por que eles estão perecendo? É porque não obedece a palavra de Deus, porque não obedece o santo sábado. Então agora, quando você se declara dominical, vai começar a acontecer coisas ruins no mundo. Vai ser uma tragédia atrás da outra, né? Não vai ter mais paradeiro, né? Porque até agora Deus estava poupando eles para que eles entendessem que toda essa tragédia que está acontecendo, essa catástrofe por aí, é por causa do descanso do sábado, que está faltando. E então eles reconheceram isso. Mas em vez de eles se arrependerem e descansar no sábado, agora eles vão descansar no domingo. Então isso aí é uma ofensa contra Deus, né? Então, essas palavras que eu queria falar para vocês, né? E que Deus possa nos abençoar e que nós podemos nos preparar para estar em pé diante dessa grande prova que vai vir aí, né? Que é o decreto dominical, que vai ser uma lei contra a lei de Deus, contra os guardas do sábado, né? Então nós vamos ser perseguidos quando esta lei estiver em vigor. Então que Deus nos abençoe, nós somos maternamente. Amém.